Olá, tudo bem? Muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai ver o programa. Estamos começando hoje, estreando hoje, o Pod Anderson, com o governador Mauro Mendes. É o nosso primeiro entrevistado no nosso primeiro programa, por isso está sendo gravado aqui. O governador estava numa agenda. Vou falar o horário real em que a gente está fazendo o programa aqui, ó. São 8:55 da noite. Boa noite, governador. Tudo bem? Boa noite, Anderson. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Como você disse, né, que as pessoas estarão nos ouvindo. Eu acabei de sair do palácio agora, correndo para cá. Peço desculpa, deveria ter chegado antes, mas é que essa é uma rotina que muitas vezes eu tenho na semana, né? Não consigo sair e deixar alguns problemas para amanhã. Você tem que resolvê-los na hora que eles estão ali para tentar dar fluidez no governo e fazer as coisas andar. Então eu realmente acabo, né, me comprometendo com muitas ações ao mesmo tempo, mas essa é a nossa rotina do dia a dia. Bom, para quem não sabe, vida de governador, né? As pessoas acham que você trabalha 8 horas por dia, bate o ponto lá e vai embora para casa. Eu acho que nunca na minha vida eu trabalhei 8 horas por dia. Eu trabalho em média 12, 13, 14 horas por dia. Bom, já que você tocou nesse assunto, eu vi um depoimento seu, não sei se foi uma entrevista, alguma coisa que você falou, você não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar o ônibus, que quando você abriu a sua empresa a situação não era fácil, você tinha que ir embora a pé para casa. Tem saudade dessa época, não? Não, né? Tem porque era jovem, né? Quando você é jovem também tem muitas outras alegrias, né? Você tem muita disposição, muitos sonhos. Continua tendo ainda, mas eram outros tempos, outros momentos, né? Quando eu comecei a minha trajetória profissional aqui em Cuiabá, eu formei com 21 anos de idade aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. E quando eu formei, o meu irmão, que morou aqui comigo, nós viemos para cá para estudar, ele voltou. Só que ele formou um ano antes, ele voltou lá para Goiás. E eu quis ficar por aqui, falei, vou arriscar minha vida aqui nesse Mato Grosso. Formei em 1985. A década de 80 foi considerada uma década perdida aqui no Brasil. Baixo crescimento, não tinha emprego. Eu achava que ficar por aqui eu poderia ter um pouco mais de chance. E aí, fiquei nos primeiros 6 meses desempregado, fazia um bico aqui, outro acolá, para ganhar algum dinheirinho para sobreviver. E aí fiz um monte de coisa. Logo surgiu uma oportunidade de montar um escritóriozinho para ser representante comercial. Porque representante comercial, todo mundo sabe, nada mais é do que o vendedor que representa algumas empresas. E aí eu peguei algumas representações de empresas na área de engenharia e assim eu comecei. E o começo é sempre duro, né? O começo não é fácil. Tinha dia que realmente eu falava, meu Deus do céu. Trabalhei, não tenho dinheiro para pagar o ônibus. Sem para pagar o ônibus, tinha dia que era terrível. Mas graças a Deus, perseverança, persistência, fé em Deus, são ingredientes que sempre ajudam e foi assim que a gente conseguiu superar e construir a nossa trajetória. Em que momento foi, então, essa saída do cara que não tinha dinheiro para pagar o ônibus para virar um empresário de sucesso? Qual foi o momento? Como é que foi essa virada? Anderson, não existe um momento específico, né? Eu acho que são circunstâncias que vão acontecendo, né? Primeiro é isso, é perseverança, resiliência, né? Fé em Deus. E às vezes você resiste, não é porque você é um cara resistente, não. Você resiste porque você não tem outra alternativa, né? Tem hora que é assim. O cara não muda, não né? Vai ou racha, né? Eu tenho que ir, eu tenho outra coisa para me fazer, você tem que ficar. E aí você vai persistindo, vai aparecendo alternativa aqui, você vai construindo alternativa ali. E eu lembro que, né, em 1992, um dia nós já tínhamos montado uma empresa, né, a Bimetal, e o meu irmão trabalhava comigo. E o meu irmão era um serralheiro lá em Goiás. Então nós montamos a Bimetal, a gente fabricava pequenas ferragens que no começo a gente representava. Eu achava que aquilo era um negócio que custava muito caro para ser um negócio muito simples. Aí levei uma peça dessa pro meu irmão lá em Goiás, mostrei para ele, ele falou, eu dou conta de fabricar isso aí. Falei, então fabrica. Eu dei para ele lá antes do almoço, à tarde ele voltou com uma fabricada lá igualzinho. Falei, cara, como é que você fez isso aqui? Isso é muito fácil. Aí eu convidei esse irmão para vir para Cuiabá, a gente montou essa empresa, eu, ele e mais um sócio, e a gente começou ali muito pequenininho, modestamente e tal. Tava indo, tava sobrevivendo. Não ganhava muito dinheiro não, era uma empresinha pequena, né? Tinha lá uns 5 funcionários, meu irmão pegando no chifre do boi, eu fazia a parte comercial, o outro fazia a parte administrativa, mas uma empresinha muito pequena. E aí, em algum momento lá, né, um dia apareceu um cara lá e falou assim, olha, caiu uma torrezinha dessas de rádio rural
senhor não reforma ela para nós, não? Aí meu irmão falou, não, reforma, traz esse trem aqui. Aí o cara trouxe, ele reformou e consertou aquela torre e tal, e mandou pro cara. Aí o cara falou, vem cá, você não fabrica uma igualzinha essa aí para nós? Não, fabrico, né? Aí fabricou tal, e vendeu pro cara, e quando vendeu pro cara, a gente vendeu aquilo assim num precinho bem maior, né, do que a gente vendia as coisinhas nossas lá. Falei, opa, gostei desse negócio, né? Ganhamos um dinheirinho aqui para essa fabricaçãozinha. E aí foi ali que a gente enxergou a oportunidade de fabricar as torres de telefonia celular. E começamos a fazer isso ali em 1993, fomos fazendo tal, uma coisinha pequena aqui, outra coisinha pequena ali, muito pequenininha, fabricava tudo na mão, tudo manual, com furadeira. E até que começaram as privatizações do setor de telefonia celular no Brasil. O mercado estava começando, né, de telefonia celular, e quando começou a crescer, a gente já estava com alguma experiênciazinha, fazendo pouco serviço, fabricava uma torrinha aqui, coisa pequena ainda. E com a abertura do mercado e o crescimento, a gente conseguiu, com os primeiros negócios, reinvestir. A gente ganhava algum dinheirinho, não tirava, reinvestia na empresa, ganhava um dinheirinho e comprava outra maquininha. Eu ia muito a São Paulo, atrás de leilões para comprar máquina usada, porque era mais barata, né? E com aquilo ali a gente foi organizando a empresa, estruturando, e aí o mercado expandiu. E a gente foi, né, expandindo junto. Em 97, eu lembro quando nasceu o meu segundo filho, eu fui para a Itália para ver uma máquina, né, importada, uma máquina. E aí consegui com muita dificuldade, arrumei de emprestado com rapei todo o dinheirinho que tinha na empresa e comprei uma máquina CNC, uma máquina com tecnologia, e ali que começou a grande virada, porque a gente começou a ganhar escala, ganhar eficiência, e assim a gente construiu a nossa, né, trajetória profissional. Em que momento deixou de ser, não vai deixar de ser, nunca deixará de ser empresário, mas em que momento surgiu essa ideia da política, da vida pública? Na verdade, Anderson, é circunstâncias também, né? Quando eu fiz faculdade aqui, né, na Universidade Federal de Mato Grosso, lá em 1981, quando eu entrei, tinha 16 anos de idade. Eu vim numa família muito humilde, interior de Goiás, assim, da minha turma de 30 alunos, tinha eu e um colega meu, o Matheus, eram acho que os mais humildes ali, os menores condições financeiras. Mas eu era um aluno bom, né, conseguia ter um bom desempenho ali, então aquilo já chamou um pouco a atenção. Mas era muito miudinho e tal, papai, muito brincalhão. Aí no segundo ano, me chamaram para fazer parte da chapa lá do diretor do Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica. Aí eu entrei ali, jogava ping-pong com a turma. Eu era um aluno assim que tinha um desempenho bom nas notas, né? Gostava de ajudar a turma lá, fazia prova para os outros, dava cola, né, para a turma. E aquilo foi, né, criando ali uma amizades. E eu fazia parte da diretoria. E quando foi ter a nova eleição, o pessoal já me empurrou para ser presidente, né? Já estava no quarto ano já de engenharia elétrica. Isso começou lá atrás, Lá né? atrás. Eu fui presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica. Me meti num monte de confusões lá, tal, chamou um pouco a atenção. E aí vinha a eleição do DCE, que era o Diretório Central dos Estudantes. E aí o pessoal, ligado à ala do PT, na época tinha lá um pessoal ligado ao PT, um pessoal ligado ao PCdoB, né, o pessoal mais à esquerda, queria que eu fosse o presidente. E eu não queria. Aí eu lembro que eu até inventei uma viagem, né, para o Projeto Rondon, lá em Rondônia, para tentar fugir. E eles adiaram a eleição. Quando eu voltei um mês depois, falei assim, já acabou a eleição, já passou. Quando eu entrei na universidade, nada. Estamos esperando. Acabou que virei presidente do DCE. Na época, o movimento estudantil tinha uma força grande, né? Era naquele processo de redemocratização do país. Então, era um movimento importante político. Isso foi, você falou o ano? 1984 para 85. Então, eu fui presidente do DCE de 84 a 85 e terminei o meu mandato como presidente em maio de 85 e formei em julho de 85. E aí, muita gente até apostava, né, que eu seria, né, seguiria uma carreira política. Entretanto, eu fui construir minha vida profissional, fui construir, né, os meus sonhos que eu tenho e que todo mundo tem, legítimo tê-lo, né, de construir, né, alguma coisa para mim. E fui trabalhar. Depois eu comecei a participar do CREA,
sindicato, né? Fui participar da Federação das Indústrias, em algum momento ali também, né? Todo lugar que eu vou, eu sempre abro a boca e tenho posição, né? Eu não sou um homem de ficar vendo as coisas e ficar no rem. Falo o que eu penso, com alguma consistência, com algum respeito, e acabei virando presidente da Federação das Indústrias também. E como presidente da Federação das Indústrias, né? E como empresário e como cidadão, durante muito tempo eu critiquei os políticos. Aliás, critico até hoje os maus políticos. E ali eu falei, cara, quando surgiu a oportunidade, me convidaram para ser candidato a prefeito. Vou mexer com esse trem não. Mas em algum momento eu pensava, cara, eu passei a minha vida inteira até hoje criticando os políticos. Mas quem que te chamou? Você lembra, não? O Blairo, né, algumas pessoas ligadas ao Blairo, Clóvis Vettorato, era um braço direito do Blairo, muito amigo dele. Ele me instigava muito, ele já é falecido. Ele falava, não, você tem que entrar para política, tal, papapá. Ele gostava muito de mim. E aí aquilo fica. E aí acabei que eu resolvi ser candidato a prefeito lá em 2008, enfrentar o Wilson Santos, né, na primeira eleição. Enfrentou o Galinho. Enfrentei o Galinho, perdi a eleição para ele. Né, fui para o segundo turno, pelo menos consegui endurecer, era um estreante. Né, já estreiei como candidato a prefeito de Cuiabá. E resolvi fazer essa aventura ali. Perdi. Olha, para quem nunca tinha sido, encarar o Galinho e ir para o segundo turno, você deve ter tirado o sono do Wilson Santos. Aí foi... Aí perdi a eleição, não muito satisfeito. Chegou 2010, foi 2008, né? Chegou em 2010, resolvi candidatar a governador. Né? Perdi para prefeito, mas vou candidatar a governador. Né? Aí deu o suador do Sival Barbosa, uma máquina gigantesca. E aí já contra o Blairo estava com o Sival Barbosa, né? Uma máquina gigantesca. Era o Blairo governador e o Era o Blairo governador, Sival vice. Sival vice, aí o Sival assumiu como governador, o Blairo foi candidato ao Senado, apoiando inclusive o Sival. E aí quase que eu levo a eleição para o segundo turno, mas o Sival ganhou, e aí deu no que deu. A gente já conhece essa história e as consequências dela. Até hoje, quando a gente sai na rua, a gente lembra. E foi assim que começou, e aí em 2012 começou de novo. Mauro candidato a prefeito, não sei o que, eu tinha sido candidato 2 vezes. Eu lembro bem desse dia que eu conversei com a minha esposa, eu queria, mas não queria, mas não queria, estava na dúvida. Aí fui conversar com a Virgínia, e aí conversando com ela, falei, amor, estou pensando em ser candidato aí, prefeito de novo, o pessoal está no meu pé, falando, papapá. Ela falou, amor, de novo você vai ser candidato? Você já perdeu 2. Eu olhei para ela assim e falei assim, amor, vamos combinar um negócio aqui. Perdi 2. Eu vou ser candidato mais essa vez. Se eu perder, eu juro por Deus, juro para você que vou ser candidato só mais 2 vezes. Achei que ele falava que não ia ser mais candidato. Ela falou, meu Deus do céu, esse homem não vai desistir nunca. É melhor ver se ganha logo para desencarnar desse trem. Eu falei, vou voltar para casa com 2 derrotas, né? E encerrar a carreira com 2 derrotas, ou vou mostrar que... Né? E aí fui candidato em 2012, graças a Deus deu certo, foi vontade de Deus da maioria do povo, e acabei me tornando prefeito de Cuiabá, e aí fui prefeito de 2013 até 2016. Tem muita gente que faz uma série de conjecturas, falando assim, o Mauro não foi candidato à reeleição para que o governo do estado caísse no colo dele, a eleição fosse mais tranquila. Mas eu nunca ouvi de você, sempre que a gente escutou nos bastidores, o Mauro se resolveu não ser candidato à reeleição para cuidar das empresas. Qual foi o motivo? O que te levou mesmo a não tentar a reeleição para prefeito? É exatamente esse. Houveram alguns problemas lá em 2014, né, aquela famosa Operação Ararate aqui, né, injustamente, cruelmente, me incluíram nela. Né? E aquilo trouxe um transtorno gigantesco para as minhas empresas. Eu estava lá ajudando a cidade, cuidando da prefeitura, fazendo com amor, com carinho e dedicação. E aquilo trouxe um transtorno gigante. E aquilo levou as minhas empresas à recuperação judicial. E eu tinha como, naquele momento, dar uma contribuição, porque política, para mim, é contribuição. Que eu estou tentando dar à sociedade. Agora, contribuição você dá quando você pode dar. Se eu chegar para você falando, você pode dar uma contribuição aqui para salvar a vida de alguém de R$10, de R$100? Acho que você pode. Você fala, não, mas eu posso dar. Agora você fala, dá para você dar R$1 milhão aqui para salvar? Imagina que você fala, R$1 milhão, você me desculpa. Está fora da minha condição, né, de fazer isso. Então, naquele momento, estava fora da minha condição de continuar cuidando da cidade e tendo um problema grande lá.
E aí pedi desculpa, falei, olha, fiz o meu papel, né? Mesmo com alguns problemas lá, eu honrei meu compromisso até o último dia, trabalhei, né? Quando a gente vai para uma eleição, você pede voto para 4 anos. Sim. E as pessoas votam em você para 4 anos. Então, o seu compromisso com a cidade, com o cidadão que votou, né, e com a cidade, agora como governador, é de 4 anos. Depois, se você quiser, você pode até pleitear uma reeleição, e se a população quiser, ela pode até votar em você. E naquele momento, não é que eu não queria, eu até queria, mas eu não podia. E aí eu pedi desculpa e voltei para casa. E esse negócio de, porque queria, isso é conspiração, sempre tem um maluco para inventar uma teoria ou ficar fazendo suposição. Pura Inventando suposição. moda, né? A mais dura e realidade é essa. Eu deixei porque eu tinha que cuidar ali de problemas pessoais meus que naquele momento, né, tinham uma importância gigantesca. Aí veio o governo. Quando você falou para Virgínia assim, amor, você... não fui para reeleição, mas agora vou para governador. Aí a história é mais engraçada um pouco, Anderson, porque em 2018 eu não queria ser candidato. E algumas pessoas mais próximas de mim, né, o Fabinho, lembro uma vez conversando com ele, com o Roberto, com o Maurinho, e aí ele falou, Mauro, você vai enterrar a sua carreira política, você vai encerrar agora, você nunca vai sair, você não vai conseguir ser mais nada. Eu falei, cara, mas tá bom, já fui prefeito da capital do meu estado, já é um cargo que me honra muito, saí com uma boa avaliação, fiz um bom mandato, saí de lá de cabeça erguida, nunca tive uma operação policial, não tive nenhum secretário meu processado pelo Ministério Público, nunca fui processado por nada, né, como prefeito de Cuiabá. Então, eu saio de cabeça erguida, estou feliz, já tá bom, deu, não tem problema se eu não for mais nada. Não nasci político e provavelmente não vou morrer político. Então, eu estou satisfeito, tá bom. E fui tocar minha vida e para mim também tinha encerrado ali a minha carreira política. Mas desígnios da vida, desígnios de Deus, eu estava lá cuidando da minha vida em 2018 e escutava muito, né, uma conversinha do nosso amigo, ex-amigo, sei lá, Pedro Tax, que ficava falando, pegando aí... Que isso, amigo? Ele fica, sei lá, né, a gente enfrenta na eleição, normalmente o cara não gosta, né? E aí eu escutava as pessoas falando assim, Mauro Mendes, esse Mauro Mendes vai ser candidato, essa especulação aí, ele deixou de ser candidato a prefeito porque ele quer ser candidato a governador. Eu falava, gente, não é nada disso, tá aqui, cuidando da minha vida. Eu deixei em 2016, em 2017 ninguém me via nas rodas políticas, ninguém me via conversando com nada, eu era casa, trabalho, casa, aeroporto, viajava, clientes fora, aeroporto, casa, trabalho, não fui no roda política, não fazia reunião política, foquei naquele objetivo que eu tinha, que era trabalhar bastante ali e recuperar. E graças a Deus, né, deu certo. E aí, né, ficava escutando essa conversa. E aí o Pedro Tax, que era muito danado, ele falava assim, se esse Mauro for candidato, eu destruo ele em 3 dias, né? E aí alguém via Ficou cutucando a onça com vara curta, né? Aí eu escutava, alguém via me contar, mas não, rapaz, Pedrão é assim mesmo, chamava ele de Pedrão, né? Pedrão é assim mesmo, ele gosta de ficar brincando e tal. Passava um pouco, encontrava um outro amigo no aeroporto, rapaz, o dia ele estava na roda, aí o Pedrão falou que se você for candidato, ele destrói você em 3 dias, né? E o Blair Margem ele falava que destruía num dia. Eu até brinquei com o Blair, falei, Blair, deve ser porque eu tenho mais dinheiro que você. Parece que você é um dia e ele vai demorar 3 dias, né? E brincando ali, tá? Pedrão gosta de ficar brincando. Cara, mas você escuta de 1, escuta de 2, escuta de 3, escuta de 10, isso aqui vai começar a encher o saco, né? Falou, que cara chato, que, né? Mania de ficar com essas bobagens e destrói, que não sei o quê, que eu tinha saído. Quem conhecia ele um pouco sabia que ele gostava dessas conversas, mania de Ministério Público na época e tal. E aí ficou. Aí quando entrou 2018, cara, um dia, Paulo, né, o irmão do Kleber Lima, ele me liga umas 10 vezes, cara, e eu não queria atender, porque eu não queria atender jornalista, mas o cara ligou umas 10 vezes, cara, sabe que aconteceu alguma coisa? Eu vou atender esse cara. Atendi. Ele, Mauro, você não me atende. Paulo, eu não tô querendo falar muito de política, ser repórter de política e tal. Eu, não, Mauro, é porque, o Wilson Santos, já contei essa história pro Wilson, né? O Wilson Santos deu entrevista ontem e falou que ele coloca a mão dele no fogo que você não vai trair Pedro Tax. Eu falei, como é que é? Eu traí Pedro Tax? Desde quando agora eu casei com Pedro Tax? Desde quando agora eu tenho a obrigação de
de votar em Pedro Táxi. Não, ele falou que você não vai trair Pedro Táxi, que não sei o quê, que se você for candidato é uma traição no Pedro Táxi. Falei, olha lá, Paulo, a puta. Né? Falei aquele negócio, né? Já perdeu a estribeira. Aí me Já irritei, perdeu a né? estribeira. Porque meio de hora não veio com desaforo, não. Cara, eu não fiz compromisso. Juramento de amor eterno eu fiz com a minha esposa. Estou casado há quase 30 anos. Eu fiz juramento de amor eterno é Pedro Táxi, nem de voto eterno nele, não. Votei nele na eleição passada, né? E agora, meu amigo, eu e qualquer cidadão tem o direito de analisar se ele tá bom ou se não tá bom. E se não tá bom, não voto nele. E, aliás, viu, Paulo? Tá mal, na minha opinião. Eu já choquei o verbo. E aí começou com... Você dá uma entrevista pra mim? Eu falei, não, vou dar entrevista não. Mas eu já gravei o que você falou. Pode falar? Ah, pode falar. O cara fica falando desaforo do outro lado lá? Pode falar. Então, na verdade, quem te convidou para ser candidato a governador foi o Pedro Táxi. Foi ele que me convidou. Foi ele que te convidou. Não, eu já disse isso alguma vez. Eu só virei governador graças ao Pedro Táxi e ao Wilson Santos. Por causa dessa conversa. É ficar cutucando os outros. Por isso que eu digo, e todo mundo conhece esse ditado, rapaz, pra que cutucar quem tá quieto? Deixa o cara quieto lá, vai mexer com a vida dos outros. Né? Se eles tivessem deixado eu quieto lá, eu estaria trabalhando, cuidando da minha vida, estaria talvez até hoje. Provavelmente eu, minha família, estaria muito melhor. Mas desígnios da vida, e aí acabei. Aí deu uma entrevista pro Paulo. Aí liga Roberto França pra mim. Pô, Mauro, você deu uma entrevista pro Paulo, você tem que dar uma entrevista pra mim. Eu falei, Roberto, não quero dar entrevista, Roberto, não. Pô, Mauro, sou seu amigo, preciso que você dê uma entrevista pra mim também. Eu falei, tá bom, Roberto, vou lá. Aí fui lá, ele cutucava e eu pumba, cutucava e eu pumba. E aí voltei pra cena política e acabei virando candidato. Muito bem, a gente está aqui no programa de estreia do Pod Anderson com o governador Mauro Mendes. É o nosso primeiro entrevistado, é o primeiro programa de uma série de programas que virão por aí. É óbvio que o governador está aqui, a gente está gravando o programa. A gente vai tentar fazer o programa sempre ao vivo, mas a gravação é um artifício que a gente tem. E o governador está trabalhando o dia todo, está com fome, não comeu ainda, nos atendeu com o maior carinho do mundo e a gente vai servir uma pizza. Você come pizza, não? Rapaz. Como é que você gosta de comer pizza? Com a mão ou com o garfo e faca? Como? Ah, então eu também sou desses. Você conhece o Tolentino Neto, chefe de cozinha? Já ouviu falar no Tolentino? Já ouvi falar. Lá do Marido na Cozinha, ele mandou pra gente... Que pizza do que mesmo aqui? Ele mandou vários sabores de pizza. Quer ver se tem alguma que você gosta aqui. O pessoal que está aqui da sua produção falou que você gosta de qualquer pizza, de todas as pizzas. Falou, ó, ele come de tudo. Deixa eu ver aqui, ó. O que ele mandou aqui? Calabresa, frango com catupiry, pernil com barbecue e banana... Como é que fala isso aqui? É brulê? É isso. É banana brulê. Calabresa eu já comi. Com frango, agora de pernil com barbecue e banana brulê, não sei nem o que é, né? Experimentar esse negócio. Né? Qual que você quer a primeira aqui? A banana é sobremesa, é isso? É, de banana sobremesa? Então, vamos experimentar essa primeira aí. Vamos pegar a calabresa dele. A calabresa primeiro. Então vamos trazer uma calabresa aqui. Quem que vai trazer a calabresa aqui pra gente aqui? Olha lá. A minha esposa tá aqui junto com o pessoal do Mauro, ele vai trazer uma calabresa. Pra gente bater papo. O Pod Anderson é um bate-papo. Já estou dizendo claro aqui, porque muita gente, você vai fazer um podcast. Eu estou igual você, pessoal. Você tem que fazer um podcast, tem que fazer um podcast. Eu falei, mas se eu fizer um podcast um dia, eu não vou fazer podcast para falar de coisa chata. Eu quero bater papo, né? Porque senão a gente não conhece essa história do governador Mauro Mendes aqui. Mas aí, enquanto a pizza vem, eu acho que você não respondeu. Como é que você contou isso para Virgínia? Como é que chegou meu amor a você candidato ao governo? Isso ainda mais interessante ainda. Em 2018, começou. Depois que eu fui lá, comecei a dar entrevista, aí o pessoal dos partidos, o Fabinho que estava no União Brasil, filiado, conversa com um, conversa com outro, conversava com o Piveta. E naquele momento, o governo do Pedro Táxi já estava nitidamente numa posição muito ruim, né? O desempenho não estava bem. A gente percebia isso, eu que tinha sido prefeito, conseguia fazer uma leitura razoável daquele cenário. Fazendo um parênteses, você acha que faltou Pedro Táxi ser governador, ter deixado de ser juiz, achar que ele estava na mesma posição de antes ou não? Olha, Anderson, eu tento evitar sempre, né? Evitei fazer críticas a antecessores, né? E até porque o tempo já passou, né? Mas assim, os resultados não estavam bons. O Estado estava com dificuldade, as obras estavam paralisadas, né? Não estava conseguindo fazer investimento, fornecedor com muito atraso. Eu lembro, em 2018, teve um momento aí que os carros de polícia começaram a parar por falta de pagamento. Né? Então, a educação tinha greve de professor reclamando porque não tinha giz dentro da sala de aula.
Então, assim, uma situação muito ruim. Tava fácil, né? As coisas não estavam bem, né? Assim, e óbvio, aí naquele problema lá de Grampolândia e tal, mas aquilo... As estradas. as estradas não estavam bem, buraco, não tinha obra, né? Então, tava aquele negócio ruim, né? Esse negócio de Grampolândia seria até uma bobagem se tivesse resultado. E o cidadão, no final do dia, ele quer um governador, né, que é um prefeito que dê resultado, que melhore a vida dele, que a cidade esteja bem, que o estado esteja bem, que ele vê obra, ele vê investimento, ele vê as coisas melhorando. E aquilo era uma situação muito real, né, que não tem como contestar, e tanto que no resultado quando ele foi para a reeleição, ele ficou em terceiro lugar. Você vê que ela não é de televisão, né, Mauro? Minha esposa, né? Ela ficou bem na frente da câmera, né? Ela não é de TV, mas vamos perdoar porque ela tá servindo aqui. E o cheiro dessa pizza aqui tá espetacular, sensacional, né? Aqui, ó. Aí. Obrigado. Aí tem garfo e faca, tem prato, mas você fique à vontade aqui. Aí, ó lá. Obrigado aí ao Tolentino, ao pessoal do Marido na Cozinha, pela pizza. O pessoal da Full Time, que é onde é o estúdio do Pod Anderson aqui. Uma parceria nossa com a Full Time para fazer esse programa. Eu tenho certeza que já está dando muito certo aqui. Vocês podem comer também. Vocês estão aí também cortando o programa aí, vocês também podem comer. Ó. Boa. Parabéns. Vai bom, hein? O governador é hábito. O pessoal chamar você para dar entrevista e querer que você coma assim, não, né? Não, antes eu não sou muito de ficar dando entrevista, né? Eu atendo ali no palácio. Pô, obrigado então obrigado pela moral, né? Obrigado. Verdade. Eu não sou um cara que fica buscando muito a exposição. Claro, tem um evento no palácio, o jornalista faz pergunta, eu faço, mas é pouco comum. Eu trabalho muito, né, cara? Não é que eu não goste, não. Eu gosto, né? Tenho o maior prazer, uma alegria, mas é uma questão de prioridade e foco. E quem conversa muito não tem tempo para trabalhar, né, cara? E quem trabalha muito tem tempo para ficar conversando muito também. Não pode nem comer a pizza, né? É. Mas essa é a ideia do Pod Anderson. Ia ser diferente de todo mundo. É trazer a maior autoridade política do Estado aqui com a gente para bater papo realmente. E ele tá me enrolando. Ele não falou para mim até agora. Eu comecei a falar e... De que jeito que ele chegou na dona Virgínia e falou assim, meu amor, e aí? Não, pior é o seguinte, aí, nessa conversa lá, que eu contei do Wilson Santos e tal, e comecei a voltar para a cena política, né? Comecei a dar entrevista lá pro Paulo, depois da entrevista pro Roberto, aí os caras começam a me ligar, fala com um, fala com o outro. Comecei a conversar mais com o Fabinho na época. Falei, uma hora vai ser candidato, uma hora não vai ser candidato. E o Petaco continuava ameaçando. Agora, se eu candidato, eu destruo ele em 3 dias. Aí que ele ameaçava mesmo. Aí eu falei, mas que caba besta, rapaz. Um bobagem ficar falando isso, né? Aí, Guaraná, lá no mês de junho, minha filha estava morando, Anderson, na China, né, em 2018. E aí eu combinei com a minha esposa, no mês de junho, de passar lá uns 10 dias com a minha filha lá. Eu tinha alguns assuntos para ver, de trabalho lá, e passar uns dias com a nossa filha. E falei, vamos aproveitar que a gente pega e fica lá, dá uma refletida, esfria um pouco a cabeça, eu saio aqui dessa cena, e a gente analisa junto se eu vou ou não vou voltar para a política. E fui para lá, fiquei lá com a minha esposa, 10 dias, conversa vai, conversa vem com a minha filha. Você acredita que eu voltei de lá, decidida a não ser candidato? Olha só. Conversado e combinado com a minha esposa. Te esqueceu do Pedro Taques. Esqueci daquela raivinha, né, que ficava ali do cara falando aquelas bobagens. Falei, vou cortar, tô aqui na minha empresa, na minha vida, vou cortar minha vida aqui, já tá bom, já dei minha contribuição, fui prefeito e tal. Aí voltei um dia, cheguei, aí marquei com o Fabinho, ele era o presidente do partido, para ir lá comunicar para ele que eu não ia ser mais candidato. Né? Rapaz, aí sentei na frente do Fabinho, sentei na frente de uma pessoa lá que estava conosco, do Hélio Fagundes. Aí o Fabinho e o Hélio conversando, aí o Hélio perguntou para mim assim, e aí, Mauro, resolveu, vai ou não vai ser candidato? Olhei para ele assim e falei, vou ser candidato. Olha só. Olha só. E nem falou com a Virgínia. Não. Rapaz de Deus, vou construir minha candidatura. Eu falei, vou construir minha candidatura. Se der certo, tal, se eu conseguir ajeitar o lado político, o lado da campanha, da estrutura, eu vou ser candidato. Não. Aí voltei pra cá, falei, e agora, rapaz? Eu tinha combinado que eu não ia ser candidato. Como é que eu falo pra mulher que eu já fiz isso? Daí cheguei em casa, tal, na hora do almoço, não tive coragem de falar não. Falei, deixa eu pegar a noite ali, com mais jeitinho e tal. Aí à noite eu
Eu falei, pelo amor, apesar de nós termos viajado aí, combinado e tal de coisa, eu tô pensando em ser candidato. Aí eu falei, mas de novo? E se você perder a eleição? Eu falei, amor, se perder, mas continua a vida, não tem problema, não nasci político, não vou morrer político, né? Se eu perder a eleição. Ela pensou, falou assim, mas você tem certeza disso? Aí ela ficou meio na dúvida, questionou, a gente conversou ali uns 2, 3 dias, mas ela, como sempre, foi minha grande parceira, continua sendo, e tenho certeza que será a todo sempre, amém. Ela, né, acabou concordando, né? E aí, a partir daquele momento ali, eu acelerei então o processo da construção da candidatura. Estamos aqui hoje, no 5º ano do mandato. Senador? Não sei, viu, Anderson? Muito cedo ainda para mim pensar. A política, ela, para quem faz ela com seriedade, honestidade, ela tem muitos dissabores. Exige muito. Eu trabalho muito. Viu? Ó, cheguei aqui atrasado, marquei 7h30 contigo, cheguei 9 horas, porque eu estava lá trabalhando, cara, pesado. Estava com uma equipe grande lá de projeto, vendo coisas. Então vamos fazer o seguinte, come a pizza, quer tomar, tem coca, água, guaraná, o que você prefere eu servir você? Vai, uma coquinha ou o que é? Água. Água, aqui ó. O pessoal falou que você gosta de uma cervejinha também, né? É isso? É? Mas eu sou filho de Deus, né? Ai, ai. Opa, tá bom. Ou seja, aqui é pra gente se sentir em casa, né? Vamos tratar de assuntos polêmicos, podemos até tratar. Aliás, eu vou até deixar ele comer um pouquinho da pizza. Quero agradecer mais uma vez ao pessoal do Marido na Cozinha, ao Tolentino, mais uma vez ao pessoal da Full Time aqui, que está produzindo o Pod Anderson com a gente aqui. Ou seja, teremos outro entrevistado depois do governador? Sim, quem será? Ainda estamos estudando, ainda não fizemos o convite, já temos até o nome para isso, mas ainda como não fizemos o convite, eu não posso falar aqui. O programa de estreia é esse, com o governador Mauro Mendes, não poderia ser diferente. A estreia do programa estava marcada para uma outra data. Aí eu falei, aliás, quero agradecer a Laís. A Laís é uma figura, eu conversei com ela falou, Anderson, eu vou ter que conversar com o Mauro, vou conversar com ele, a agenda dele está lotada, ele está indo para a China, ele está indo para não sei aonde, mas eu vou falar com ele. E hoje ele falou aqui que não é muito de dar entrevista e eu quero agradecer a esse carinho que ele tem aqui com a gente. E ó que eu já travei embates. Tem gente que fala que eu puxo seu saco, cara. Tem gente que fala assim, você puxa o saco do governador? Eu falo, mas como puxa o saco? Você quer que eu fale o quê do Mauro Mendes? Me fala uma coisa ruim para falar dele. Eu não vou falar mal do filho dele, porque o filho dele não é o político, o filho dele é o empresário. Vou falar mal, não tenho o que falar mal dele hoje. Não vou falar. Eu já travei embates, travamos embates violentos. Não sei se você lembra, mas no passado a gente já... Mas embates saudáveis, embates que foram pro bem. Agora, hoje, eu não sou puxa-saco do Mauro. Eu vou falar o quê? De um Estado que é o celeiro do planeta, um Estado que está caminhando de vento em popa. Pelo contrário, pessoas que ao invés de ajudar, começam a querer atrapalhar o governo que está andando bem. Então eu não quero que você fale sobre isso. Isso aqui é uma opinião minha, só que eu estou dizendo aqui para você que fala que eu sou puxa-saco, não. Se eu tiver que criticar, eu critico numa boa. Eu sei que ele é adulto politicamente suficiente para saber que é uma crítica que não é para denegrir a imagem de ninguém ou falar mal de ninguém. Mas enfim, esse é o meu posicionamento nesse podcast, é não tratar, e até citei no filho dele, porque eu sou contra isso. Você sabe que uma vez me chamaram para ser candidato. E eu falei assim, eu não quero. Eu até falei para minha esposa, mas o que você não quer? Eu falei, porque se fosse falar mal só de mim, pô, eu aguento. Pode bater que aqui é Aroeira. Agora vai botar meu filho, minha esposa, isso é baixaria. Eu não vou aceitar um tipo de coisa desse. E, pô, eu acho que você tá sendo até calmo, né? Porque se fosse eu não sei se eu teria essa tranquilidade. Meu filho não tem nada a ver com a história, pô. Meu filho pode ser empresário, ele pode errar, ele pode fazer uma compra errada, ele pode, pô, como todos nós podemos fazer. Não tô te defendendo, não. Mas é por isso que eu não aceitei ser. Aí alguém falou pra mim assim, mas Anderson, pessoas precisam aceitar como o Mauro aceitou, ainda que a família apanhe, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai ter o país, o estado, a cidade que a gente quer viver. E eu tiro o chapéu para você quando você faz isso. Você está botando a sua família em xeque, sua família está apanhando, mas você está lá firme e forte até uma hora dessa trabalhando. Para quê? Para quê? Para ter um país melhor, um estado melhor, uma vida melhor. Né? A gente está dando a nossa parcela de colaboração. Bom, mas enfim, eu falei que eu não queria que ele falasse isso, eu não quero, essa é uma opinião pessoal minha. Virgínia, quando recebeu a sua... Quer mais alguma coisa, governador? Não. Quando ela recebeu a notícia de que você seria governador do estado. A pururuquinha, tá vendo lá?
que você receberia a notícia de ser governador do estado. Como é que é para essa relação? Porque você quase não vê a sua esposa durante a semana. Imagino eu que seja assim. Não, eu durmo todo dia em casa, né? Só quando eu viajo. E almoço normalmente todos os dias em casa. Tá? O problema é que, às vezes eu passo, Anderson, até 2, 3 dias sem ver minha filha. Porque eu saio cedo de casa e ela está dormindo. Eu não consigo chegar no horário ali, meio-dia certinho, para almoçar. Ela vai para a escola, quando eu chego para almoçar, às vezes 1h, 1h30, ela já foi para a escola. E agora, eu vou chegar, nós estamos aqui 9h30 da noite. 9h30? Chego 10 horas da noite, ela já está dormindo, vou deixar de vê-la hoje. Então, muitas vezes acontece isso. Eu viajo, não consigo ver, então acaba pagando um preço grande nesse sentido. Mas é um preço que é o ônus daquilo que eu, né, por minha livre e espontânea vontade, né, quis. Foi minha vontade, foi a vontade de Deus, foi a vontade do povo. Então eu não reclamo. Eu acho que é uma missão, né, que a gente momentaneamente está fazendo. Né, faço com amor, faço com carinho, não tem... Né, não fico reclamando das escolhas que eu faço e das oportunidades que eu tenho. E como qualquer atividade, tem ônus e bônus. Né, então não é fácil. Não, eu garanto para você que fazer política com seriedade não é fácil. Você sabe onde é que você me ganhou, cara? Não como político só, não. Mas como chefe de família. Quando você falou assim, eu vou deixar o governo para levar a minha esposa para o tratamento de saúde de São Paulo. Cara, aquilo ali para mim falou assim, o mundo precisa de cada vez mais gente assim. A pessoa falou, mas ele está fazendo marketing lá, sentadinho do lado do hospital, do lado da mulher. Não, a importância da minha esposa quando eu tive doente do meu lado do hospital, vocês não têm ideia do que é. Pô, aquilo ali como cidadão, você me ganhou. O que você sentiu naquele momento de decidir? Fico no governo ou atendo a minha esposa? Qual que é esse sentimento? Como é que é dividir isso? Olha, Anderson, veja bem, se você é uma pessoa que não consegue valorizar o teu filho, a tua esposa, você vai valorizar quem? Você vai respeitar quem? O cidadão que você nem conhece? Os milhares de mato-grossenses que você nunca teve nem contato? O seu respeito começa dentro de casa, né? Eu não posso te respeitar se eu não respeito meu filho, a minha esposa, ou as pessoas que trabalham mais próximo de mim. Então tem político aí que não respeita a esposa. Você acha que ele respeita o eleitor? Tem político aí que é vagabundo dentro de casa, com filho, com esposa, com não sei o quê. Você vai ser honesto com o eleitor? Não vai. Então eu fiz aquilo porque, claro, a Virgínia é a mulher que eu escolhi há quase 30 anos atrás. Estamos juntos, temos 3 filhos, tem uma história, né, de longa data com ela. E no momento de dificuldade, né, eu precisava me ausentar um pouco, né, para ficar ao lado dela. E eu fiz aquilo com amor, com carinho, né, não tive um segundo de hesitação em fazer aquilo. Tá vendo só, gente? Esse é o outro lado que o Pod Anderson quer mostrar. O lado não só do político, não só do profissional, mas o lado do ser humano que cada um de nós temos. Sim, temos que ter. Que temos que ter, que precisamos ter. A gente dá o nosso suor, trabalha, aquela história toda. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu até estava batendo papo hoje aí, o pessoal fala, fulano vai ser candidato a prefeito, Beltrano vai ser candidato a prefeito, fulano é não sei o quê. E a dona Virgínia Mendes, você nunca pensou em trilhar um caminho assim? Como é que vocês conversam disso? De ela ser uma prefeita, de ser uma deputada? Essa conversa política dentro de casa, como é que funciona isso? Não dá, né? Nós temos uma filha ainda de 9 anos de idade, né? Eu tenho uma filha de 27, um filho de 26, uma filha de 28, um de 26 e uma de 9. Então, assim, ela precisa da atenção da gente em casa, não dá pra... E Virgínia também, ela era uma menina muito tímida. Ao longo do tempo, ela veio vencendo essa timidez. Antes ela não falava em público de jeito nenhum. Ela não conseguia falar no microfone. Com o tempo agora, ela já consegue se expressar com naturalidade. E ela fala muito com o coração, né? E ela agora vence isso, mas nunca passou ainda. Pelo menos ela nunca externalizou isso para mim. Vontade de ocupar. Tanto que no governo ela não tem cargo, ela faz trabalhos voluntários, né? Como primeira-dama, cuida muito da agenda social, que ela gosta muito da agenda com os indígenas, com as pessoas simples, com as pessoas humildes. Ela gosta verdadeiramente, ela se sente bem. Você fala para ela, Virgínia, você vai numa festa de madame, ficar tomando chá lá, ou você prefere
Sua preferência é ir pro bairro, mexer com gente pobre, mexer com criança. Ela 1000-0 que ela prefere ir lá fazer isso. E faz de coração, faz bem para ela. Até porque a nossa origem, né? A minha, a dela, são de pessoas realmente que veio. Então é uma conexão com a sua própria essência. Bom, desse tempo todo que você teve aí, frente à prefeitura, Vou frente estragar ao a pizza governo, aqui comendo só perulu. a pizza é pra você, pô. Convidado aqui manda. Né? Ele gostou da pururuca, viu? Preto ser predileta dele aqui, ó. É lá do marido da cozinha do Tolentino, tá vendo? Eu nunca tinha comido dessa, não. Mas essa aqui tá maravilhosa. Eu tô de regime, aliás, eu vivo de regime, né? Enfim, mas enfim. Fica à vontade, governador. Nesse tempo todo, você teve, assim, alguma decepção na política que você não gosta nem de pensar hoje, você não gosta de falar ou não? Você conseguiu levar tudo, resolver tudo bem? Olha, eu tenho uma capacidade boa, viu, antes de digerir as coisas. O que eu não perdoo são os ataques pessoais à família, né? Os ataques pessoais à minha esposa, ao meu filho. Isso é intolerável. As coisas da política comigo, críticas, algumas até injustas ou não, mas isso eu largo para lá. A gente tem que ter foco. Na vida é assim. Se você quer fazer alguma coisa, tenha foco. Você não pode ficar ligando para coisas adjacentes ou superficiais. Senão você vai ficar o tempo todo, né, perdendo energia, gastando energia desnecessária e com pessoas ou com coisas que às vezes nem merecem. Então, eu tenho muito foco, né? Acho que tem sempre algumas coisas que não lhe fazem bem ou causam algum constrangimento, mas eu entrego para Deus, sigo em frente, né, e procuro, né, fazer aquilo que a minha consciência e os compromissos que eu assumi com a população, e é isso que eu tenho feito todos os dias aí, desde que eu virei governador. Sabe jogar xadrez? Um pouco. Mas você joga bem xadrez, um pouco sabe jogar? Um pouco, mais ou menos. Você deu um cheque no Botelho e no Fábio, cara. Você deu um cheque no Botelho e no Fábio, que até agora eles estão pensando qual é a pedra que eles vão mover no tabuleiro. Eu não queria estar nem na pele de um e nem na pele do outro. Mas não vou dizer nem que foi um cheque mate. Mas foi um cheque daquele que o cara fica assim agora. Se eu mexer aqui, se eu mexer aquela, eu faço isso. Se eu mexer aquela... Foi a queima-roupa esse cheque ou você pensou isso? Não, às vezes eu faço muita queima-roupa, assim. Eu não sou um cara de ficar premeditando, pensando. Agora, eu sempre, como engenheiro de formação, eu tenho um raciocínio razoavelmente rápido, né? É papreula. O cara vem, eu já... Né? E a força por força de circunstâncias, a gente aprende a ter que pensar rápido e decidir rápido. Então, diante de algum fato, circunstância ou problema, você tem que... É igual dar entrevista para jornalista, né? O cara tem que perguntar, você não ensaia, você não tem como. Eu já fui em vários programas, né? Algumas vezes. Uma vez, por exemplo, eu fui agora, esse ano, Pânico, né? Um programa nacional, conhecido. Os caras são lá tem uma galera. Pesada, eles são ligeiros, brinca, piada, te cutuca, você tem que estar ligado o tempo todo. Então, às vezes, é um pouco assim, realmente, que acontece no dia a dia do governo, é a mesma coisa. E você imagina, assim, qual a peça que eles moveriam nesse tabuleiro, não? É difícil, né? Assim, a situação ali é um pouco delicada. Eu falei, hoje mesmo, falei isso pro Botelho. Falei, Botelho, o problema é que você chegou ano passado para mim, disse 2 vezes que não ia ser candidato. Aí, ok, falou que não vai ser candidato, vai ser candidato. Aí o Fábio chega para mim e fala, eu gostaria de ser candidato. Eu falei, ok, Fábio, vai ser candidato. Perguntei para algumas pessoas mais próximas de mim, do grupo, né, político meu, se elas tinham interesse em ser candidato aqui em Cuiabá. E todas falaram que não. Quando elas falaram que não, né, eu ia assumir um compromisso com o Fábio, que ia apoiá-lo e que ele seria o nosso candidato. Isso foi o ano passado, finalzinho do ano, ali para o mês de novembro, dezembro. Aí esse ano, lá para o mês de fevereiro, o Botelho começa a fazer campanha nos bairros aí, tá numa campanha, como se a eleição fosse daqui 60 dias. E aí, depois de uns 3 meses daquilo lá, eu não aguentei, um dia eu chamei ele lá. Ele ia lá sempre, falar comigo, mas não falava nada, eu quieto. Só vendo, né? E foi você que chamou ainda, né? Entendeu? Aí um dia eu peguei e chamei ele lá. Né? Botelho, Bueno, aí, você tá fazendo campanha, que história é essa? Resolvi. Pô, você tem um problema agora, né, cara? Você falou ano passado, eu não tinha assumido compromisso com o Fábio, estava muito mais fácil de construir uma solução. E agora, como é que eu vou fazer? Vou desonrar o meu compromisso?
Se o Fábio desistir, tudo bem. Agora, se ele não desistir, tem um compromisso com o Fábio. Foi simplesmente assim, já repeti isso em qualquer lugar, repito isso de 10 mil vezes, porque é simples assim a história. Aliás, isso é uma coisa que você tem que é uma característica muito forte, né? Eu já observei que quem sobe no seu palanque, você não deixa na mão, e no palanque de quem você sobe para ajudar, você também não deixa na mão. Não acontece, não é uma via de mão dupla, tem muita gente que sobe no seu palanque e deixa para trás. Isso aí tem nego aí que são os malandros da política, né? Que os amigos de circunstâncias. Eu sou um cara firme, né, cara? Com todo mundo, igual eu fui com o Pivetta. Né? Um ano passado, um monte de gente, não, troca o vice, bota outro vice. Eu não vou trocar o vice, não, por quê? Pivetta é um cara honesto, um cara que ajuda o governo, que não atrapalha, que nunca fez sacanagem, né? Por que agora? Agora porque eu não estou precisando, eu posso escolher um outro qualquer? Ele só não vai ser vice por duas circunstâncias. Primeiro, se eu não for candidato, aí eu não controlo o processo, não tem como escolher o vice. E segundo, se ele não quiser. E se ele quiser, né, e eu for candidato, ele vai ser o meu vice. E não deu outro. Não tem nem trela para conversa. Aí o bacana é que se dá tranquilidade para quem está na equipe, né? Não tem muita conversa, não tem virou as costas já é diferente. Porque na política tem muito disso, né? Neguinho dando tapa nas costas, mas tudo fingimento, tudo, né? O cara não aguenta um sopro, já muda de opinião, já muda de lado. É terrível isso. Come o pururuca, então. Aí, vai comendo aqui. Vai comendo pururuca. Azeitona ele não gosta, mas o pururuca... Já sabe as minhas preferências, né? Nesse trajeto todo, você tem o nome de alguma mágoa? A gente sabe que o atual prefeito Emanuel Pinheiro foi coordenador da campanha Sul, andou do seu lado. A gente sabe que o atual ministro também andou do seu lado e depois mudou de lado. Essas mudanças de lado, assim, causam mágoa, não? Não tenho mágoa deles, não. O que dou o Emanuel Pinheiro aqui, meu problema com ele é todas essas confusões que tem na Prefeitura de Cuiabá. Hoje foi a 19ª operação policial. 19ª. Acho que é Guinness Book Mundial, hein? Guinness Book Mundial. 19ª operação policial na Prefeitura de Cuiabá. Já banalizou, né? Então isso me contraria. Eu fui prefeito de Cuiabá, deixei uma prefeitura organizada, trabalhei bastante. A cidade está começando a pegar um rumo bom. Está aí hoje a cidade toda esburacada, né? Saúde teve que fazer intervenção, né? Só confusão. Quer dizer, então isso eu como cidadão e como ex-prefeito me dói. Me dói porque eu ando na rua como a maioria dos cuiabanos e de vez em quando, pum, dentro do buraco. Aí, cidade suja. Eu caio no buraco, eu já, como eu não gosto de falar palavrão, eu já falo, Nenel, né? Porque... Mas já Nenel, não dá. Então, é isso aí, né? E também uns ataques pessoais que a turma do Nenel vive fazendo. Isso aqui é ruim, né? Pelo amor de Deus, aí vai se catar pra lá, não tem acordo mesmo não, pronto, e não tem conversa. Você acha que a política pode ser consistente, sem esses ataques pessoais? Claro que pode, não tem problema, faça crítica. Por exemplo, o Lúdio, eu já falei pra ele, falo aqui em público, é um opositor nosso, né, mas eu nunca vi o Lúdio fazendo um ataque desqualificado, nunca vi ele xingando, nunca vi ele atacando pessoalmente. Ele discorda, ele fala, ele questiona, ele faz o jogo político lá, mas dentro de um fair play, ou seja, de um jogo correto. Assim que tem que ser a política. Nunca ninguém me viu xingando o Lula ou xingando o Bolsonaro. Eu discordava do Bolsonaro, mas quando eu criticava alguma coisa, eu criticava com respeito, que era o presidente da República. O Lula agora é a mesma coisa, posso gostar, posso não gostar, mas é o presidente da República. Eu posso questionar alguma coisa, discordar de alguma coisa que ele eventualmente esteja fazendo e vou pontuar, mas com respeito, sem xingar, sem esculhambar. Então, eu acho que esse é o caminho de quem faz política com seriedade e com honestidade. Faz política para produzir o bem para a sociedade, bem para as pessoas. Agora, aqueles inconsequentes, maluquinho aí, os maluquinhos de plantão, aí fala, esculhamba, fala besteira. Maluquinho de plantão. A sua relação com o Fávaro está bem? Pessoal, politicamente. Não. Tá tranquila? Nos distanciamos. Porque ele é uma pessoa muito próxima de nós. E sai um dia lá, quarta-feira, dizendo que tudo bem, queria apoiar o Lula por circunstâncias políticas, mas que estaria conosco, estava tudo certo, beleza. Eu falei, não, por favor, não tem problema, pode apoiar o Lula. O meu partido não tem candidato. Tem o Bolsonaro, eu estou coligado aí com o PL, mas circunstâncias também. Aí no outro dia estava ele apoiando a Márcia.
né? Fazendo campanha para Márcia. Aí, e um cara que todo mundo que está na política sabe o quanto que eu, particularmente, movimentei para ajudá-lo a virar senador. Mas foi uma escolha dele, eu respeito isso, não tem problema, não tem nenhuma mágoa por isso. Não causou nenhum transtorno para mim. Mas já deixa você assim meio de pé atrás, caso precisar apoiar de novo? Não. Já aquela história, né? Você pisa na bola hoje, né, comigo. Uma quebra de confiança. Se eu fiz você, já é uma quebra de confiança, não é a mesma coisa. Né? Mas eu converso com ele, encontro com ele. Oi, Fábio, bom dia. Né? Não tem assim, não houve uma briga, não houve um atrito. Houve um distanciamento, que ele era um cara muito próximo de nós. Vivia fazendo juras de que ia apoiar, tal, em função de tudo que nós tínhamos feito lá para ajudá-lo a virar senador. Mas ele tomou um outro caminho, simples. A escolha dele, mas não teve nenhuma briga, nunca xinguei ele, nunca me xingou e tal. Né? Existe uma relação bem respeitosa da minha parte, até da dele também. Pô, você tá me inspirando até. Come a pururuca, rapaz. Você tá me inspirando a ser candidato um dia, viu? Você sabe que eu fui candidato uma vez, né? Ah, é? Eu fui para ajudar um amigo. Pode perder duas, na terceira você ganha. Não, mas dessa vez foi o seguinte... Lula perdeu 3, na quarta ganhou, virou presidente. Eu fui candidato assim, ó. Eu fazia um programa de rádio em Corumbá, líder de audiência, coisa e tal. O dono da rádio, Armandinho Anacha, era meu amigo pessoal, amigo mesmo, pessoal. E ele foi candidato a prefeito pelo PDS. Ele falou, vou botar você candidato a vereador. Eu falei, cara, eu não quero ser político, eu não sei ser político. Não, eu quero só que você ajude a trazer voto para a legenda. Olha. Falei, bicho, beleza. Não fiz um dia de campanha, governador. Nenhum dia de campanha. E aí? Tive 400 votos. Olha. O vereador mais votado teve 700. Nossa. Eu não fui eleito por causa de 32 votos, fiquei de primeiro suplente. Mas eu não estava nem aí porque eu não queria ser. Mas aí eu fiquei pensando, mas eu tive 400 votos. O cara que foi, teve gente com 100 que foi eleito, foi lá em Corumbá isso, e eu com 400 não foi aquilo. Foi legenda. Aquilo começou a me chatear, mas eu não liguei muito porque eu não tinha entrado realmente para ser candidato. Mas aí sabe o que aconteceu um dia? Por isso que eu falo que isso aqui é um bate-papo, até para o governador comer a pizza e tomar água aí. Um belo dia eu recebo um telefonema de um prefeito, que eu não vou dizer o nome, dizendo assim, olha, você volta para Corumbá para assumir a suplência, porque eu vou tirar o vereador que está na suplência e vou colocar ele como secretário. Só que você tem que doar 50% do seu salário. Aí eu falei para esse prefeito, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer de conta que você nunca me ligou. Não, cara, vou fazer de conta que você nunca me ligou. Essa conversa nunca existiu. Nunca existiu. Nunca existiu, tá? Muito obrigado, uma boa... Primeira coisa que eu saí dali, o presidente da Câmara de Ponta Porã, onde eu estava trabalhando na época, também era meu amigo. Falei, cara, eu preciso fazer uma carta renúncia. Ele, não, Anderson, vai lá pelo menos e assume, né? E depois anuncia. Falei, não, eu não quero nem passar na porta. Porque se esse cara me fizer essa proposta pra mim lá... Que agora lá, vai. Se ele fizer essa proposta pra mim lá pessoalmente, eu vou dar um cascudo nele. Falei, que negócio é esse? Comendo aqui, você vai falando aí. Porque coloca de gente que é falta de educação. Né? A minha mãe também fala isso, mas eu também como e falo de boca cheia. Dá mais puruca, tudo eu comi a pizza. Aí eu sei que eu não fui, cara, renunciei. E aí, conversando com você assim, a gente até se empolga, né? Fala, pô, acho que eu vou ser candidato de novo um dia, quem sabe, né? Quantas vezes tem que perder? 2? Duas. Aí perde 2 pra Ganhar na terceira. Pra ganhar na terceira, né? Mas enfim, gente, essa é a estreia pro governador poder comer do Pod Anderson, o nosso podcast diferente, com comida, com bate-papo, com descontração, tá sendo gravado, vai ser exibido em todas as nossas plataformas e é óbvio que você que está acompanhando a gente aí vai nos acompanhar a partir de agora com outros entrevistados, com outras conversas. Quero agradecer a Full Time que está aqui nesse estúdio maravilhoso, onde nós estamos batendo um papo muito descontraído aqui hoje. A Full Time é que está produzindo o podcast, o Pod Anderson. Quero agradecer hoje, quem mandou a nossa pizza aqui foi o Tolentino lá, do Marido na Cozinha, amigão meu do peito também, meu professor de cozinha, já me ensinou a fazer várias coisas na cozinha. Você sabe cozinhar? Eu sei, pô. E você? Rapaz, desde pequenininho. Você quer mesmo? Mas você sabe que eu só acredito... Desde os 10 anos de idade. Eu só acredito, além de ver, experimentando a comida. Esse negócio de que sei, não é muito comigo, não. Eu já ia fazer uma piadinha aqui, mas não pode não, né? Pode, pô. Pode fazer a piada, vai lá. Piada, você não pode perder o time dela. Não pode perder o time. Senão... Ele é bom de saída, né? Ele é rápido, né? Ele é rápido de saída. Mas qual que é o prato que você mais tem habilidade em fazer? Eu cozinho de tudo. É? Sério mesmo, rapaz? Eu aprendi a cozinhar, porque eu sou filho de uma família
9 irmãos. 8 irmãos. Eu mais 8 irmãos. São 9. E eu era um dos mais novos. Só tem um que era 8 anos mais novo que eu. Nós morava lá em Goiás, num sítiozinho pequeno, e trabalhava todo mundo na roça. Como eu era um dos mais novos, eu produzia pouco lá na enxada, lá na roça. Aí minha mãe, muito sabida, muito trabalhadora, pegou e me ensinou a cozinhar. Eu ficava em casa, fazia comida, preparava as marmitas. Olha só. E aí, lá por 10 horas da manhã, eu levava comida para todo mundo. Aí trabalhava até 3 horas da tarde, na enxada também. E aí eu saía para apartar o gado, para separar e tal, e já ia preparando a janta quando eles voltavam da roça lá do trabalho. E ali que eu comecei a pegar gosto pela cozinha. E eu preferia, porque porra, era muito melhor ficar lá cozinhando, né, na sombra, escutando Roberto Carlos, Roberto Carlos. né, dos anos 70, não, dos anos 70 ali. Escutando Roberto Carlos, opa, boca cheia, ó. Ah, Né, Roberto Carlos, aí acabava o programa do Roberto Carlos, que acabava 10 horas. Eu já tinha que estar com a marmitinha pronta, já pegava as marmitinhas, ia lá pra roça levar lá pra turma que tava trabalhando. então, Nem que eu comecei. enquanto ele come o restante da pizza de Pururuca, nós vamos já marcar um outro podcast aqui. Próximo podcast, a gente vai fazer numa cozinha. E o governador vai ter que cozinhar. Vai ter que cozinhar. Nós ele vai escolher o prato que ele vai fazer. A gente vai levar os ingredientes. Enquanto, vamos fazer um podcast assim, batendo papo. Vamos fazer um risoto, então. Risoto. Risoto do quê? Qualquer coisa, qualquer um desses você vai. Com fungo, com bacalhau. Fê Maria, olha aí. Minha esposa adora fungo, bacalhau eu adoro também. 4 queijos. 4 queijos. A boca da gente enche d'água mesmo comendo a pizza, viu? Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um podcast lá na frente, quando o governador estiver mais tranquilo, vai ser difícil, né? A agenda dele é sempre movimentada, mas fazendo Mais tranquilo só quando acabar o mandato. só quando acabar uma lei, se você não for senador. Não vai engasgar. Mas é que saiu uma pesquisa, e nessa pesquisa da Gazeta Dados, se não me engano, mostra que a população quer você no Senado, quer você senador. Como é que vai ser chegar lá para a esposa de novo e falar assim, meu amor, Faz uma vez. já passou isso? Eu sei que tá longe ainda, eu nem quero saber se você é um candidato ou não, mas é uma coisa assim que parece que vira uma bola de neve, né? Parece que nunca vai parar. Ah, mas tem que parar, né? Um dia tem que parar, né? Tudo acaba na vida, a própria vida acaba. Então, assim, é o tempo, é uma fase, né? Mas eu me preocupo com isso agora. Não é uma decisão que eu tenho que tomar hoje, né? Eu tenho que tomar algumas decisões ainda hoje à noite. Acabando aqui, tem umas 3, 4 ligações. Uma delas, vou ter que tomar uma decisão, né, para amanhã. Amanhã eu tenho decisões para tomar. Amanhã eu vou ter reunião com o Ministério Público, né, e o TCE sobre a intervenção em Cuiabá. Né, tem que tomar decisões o tempo todo. Então, estou preocupado com a decisão que eu tenho que tomar daqui 2 anos e pouco, né, pela frente. Até lá eu vou ter que tomar milhares de decisões. Então eu concentro aqui próximo de mim. E é aquele velho ditado, né, Anderson? O futuro a Deus pertence. Eu quero fazer bem o que estou fazendo hoje, né, para terminar bem o meu mandato, bem avaliado, sair de cabeça erguida, como eu entrei, como eu saí da prefeitura, como eu saí do primeiro mandato, né, sair do segundo, e voltar para casa tranquilo, a minha consciência tranquila, poder andar em Cuiabá em qualquer lugar, andar em Mato Grosso em qualquer lugar, né, andar no Brasil em qualquer lugar. Tem políticos aí, que né, todo mundo sabe o nome e sobrenome, que não pode andar, né, não pode ir em muitos lugares, se vai as pessoas ficam olhando torto e fazendo comentários. Então, graças a Deus, eu não tenho nada disso. E aí lá na frente, eu posso escolher qual caminho. Né? Se eu escolher voltar para casa, vou voltar de cabeça erguida. Se eu escolher continuar, né, prestando um serviço à sociedade aí de forma diferente, provavelmente, né, terei assim uma oportunidade das pessoas, né, escolher um nome que vai estar à disposição delas lá pelo trabalho que fez, pelo histórico que tem. Já dá para aposentar, para sossegar ou ainda não? Eu não sou muito disso, não. Eu gosto muito de trabalhar, viu, Anderson? Minha mãe era uma mulher muito trabalhadora, assim, mas muito. Criou 9 filhos, nunca teve uma empregada, cuidava de casa, roupa, lavava roupa, trabalhava na roça, a horta, tudo que você pensar. Então, assim, o meu modelo mental é trabalhar bastante, né? Gosto, faço com prazer, não reclamo. E quero que Deus me dê força, vou trabalhar muito ainda. Claro que com o tempo, né, eu vou fazer 60 anos o ano que vem, mas com o tempo você vai modulando um pouquinho. Que dia é aniversário? 12 de abril.
12 de abril. 12 de abril. 60 anos. 6.0. Olha só. Um sonho ainda, não? Muitos. Tem assim, pessoal, algum sonho que você teve que atrasar, que você gostaria de realizar, não? Eu gostaria muito, assim, eu sempre quis muito falar fluentemente um outro idioma, né, o inglês. Até porque eu tive a oportunidade de viajar muito por alguns lugares do mundo, né, e faz falta, né, cara, você dominar bem o idioma. Então, não chega a ser um sonho, mas é um desejo, né, de poder. Para isso, demanda dedicação, porque aprender um segundo idioma quando você é criança é muito mais fácil. Depois de velho, né? Não é velho não, depois de uma certa idade, você... Ele mais experiente, né? Não é que é o problema, né, Anderson? Você tem muitas coisas na cabeça. A criança não, ela tá ali uma antena receptora para receber e tal. Ela não tem conta para pagar, não tem problema, ela não tem isso, não tem aquilo. Então a criança, quando você é mais jovem, você está muito mais aberto para receber, gravar, reter. Hoje, imagina, eu vou estudar inglês, vou para a sala de aula, eu estou na aula que eu estou pensando... não sei o que, estou pensando nisso, pensando naquilo, estou pensando não sei o que, num problema aqui, numa assembleia que está acompanhando, entendeu? É um problema da saúde, é um problema da estrada, é um problema do meio ambiente, o Pantanal está pegando fogo, não sei o que. Então você tem muita coisa aqui, e se você liga para isso, você se importa com aquilo. Então eu gostaria um dia de ter a oportunidade de pôr cabeça fresca, né, estudar e dominar um segundo idioma. Você tá vendo só, você que está assistindo a gente aí, você acha que o governador não tem boleto para pagar? Você viu o que ele falou aí? Você acha que o governador não tem... Como é que administra isso? Você está lá 24 horas no governo. Quem é que cuida dessa parte da sua vida pessoal, particular? Conta para pagar, boleto, conta de telefone, essas coisas. Não, meu filho ajuda muito, minha esposa ajuda. Eu faço pouco também, né? Não tem problema. Hoje pagar boleto em banco é muito Você pega o aplicativozinho lá e paga a conta? Eles muitas vezes pega a conta lá, e abre aqui, um minuto depois tá pago. Aí, ó. Já mandou muito Pix. O problema é ter o dinheiro na conta. Dá mais trabalho. Pagar é fácil. Não é verdade? Ai. Bom, nessa trajetória, quer mais por Uruquinha? Não, senão daqui a pouco você que corno. Mas merece, né? Hoje merece. Estreia no programa, trabalhou pra caramba. Nessa trajetória toda sua política, uma coisa que talvez você não repetisse, isso eu não faria de novo. Tem isso, não? Tem que pensar, assim. Eu não sou muito bom de guardar memórias negativas. Então não tem, assim, Seguramente tem algo que desagrada, isso é comum, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade de reter memórias negativas. Isso é importante, né? Capitalizar o que é positivo. Eu foco muito no positivo, né? Então vou mudar a pergunta. Alguma coisa que você gostaria de ter feito melhor do que você fez? Bastante, né, Anderson? Mas algo assim específico, eu acho que eu podia ter feito melhor. Por exemplo, nós estamos construindo, lá vou dar um exemplo, né? O Parque Novo Mato Grosso. É um parque muito grande, são muitos equipamentos lá. Então, nós estamos sofrendo muito com o projeto, né? Com os projetistas do autódromo, do cartódromo, do agroplace, da Parque da Família, da área de show, é um monte de equipamento. A Orla, do Lago das Nações, né? Cara, então eu devia ter feito diferente a tomada de decisão de como fazer isso lá atrás. De vez em quando, todos nós cometemos um equívoco. Quando você toma uma decisão, parece certo. Em algum tempo você descobre que você poderia tomar um caminho diferente para tentar. É mais fácil. Mais fácil, né? Então é sempre assim, porque um dos motivos que eu cheguei atrasado, eu estava lá com um monte de projetista lá, brigando com os caras, olhando detalhes de projeto, cuidando, porque senão o trem não vai, não anda. Tá? Tá exigindo de mim, eu deixo de ser um engenheiro para ser um coordenador de projeto. Vai ficar ali cuidando, senão o trem não vai, não anda. Né? Difícil, né? E tem aí cara de São Paulo, tem cara de Curitiba fazendo projeto, cai lá. Então eu tinha que ter adotado uma estratégia diferente. É um exemplo de coisa que, quando você toma a decisão, parece correto, depois você descobre que poderia ter feito. Isso é natural e isso só acontece com quem toma muitas decisões. Agora, eu não sei se é impressão minha, mas o seu olho tem um brilho diferente quando você fala desse parque. Eu gosto muito, eu acho que vai ser um dos maiores legados que o governo vai construir aqui para a cidade de Cuiabá. Ele é um parque multi-eventos,
É um belíssimo parque, muito grande, um conceito que não tem no Brasil, é o maior da América Latina. Vai ser um Parque das Águas bem melhor, né? Muito Bem. melhor. Por que eu estou dizendo isso para que você entenda, né? Porque quando o Mauro saiu e fez o Parque das Águas, para quem conheceu o que era, onde é o Parque das Águas hoje e o que virou, aquilo virou uma maravilha. É. Virou algo fantástico. Era um laguinho ali, ninguém nem enxergava ele, porque era no meio do mato pra lá, mato pra cá, uma ruazinha ali. E eu olhava aquele ali antes de ser prefeito e falava, cara, aqui dá pra fazer um negócio tão legal, tão bonito. Igual lá o Tia Nair também, que era um lugarzinho que eu caminhava Também, lá, tinha uma pessoa, 2 pessoas caminhando. E eu falava a mesma coisa, cara, isso aqui dá pra fazer isso, fazer aquilo, né? Eu, como engenheiro, sempre tive uma razoável capacidade de olhar assim, desenhar dentro da própria cabeça e olhar, enxergar aquilo como se pronto estivesse. E, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer as 2 obras e o parque lá. Tem muito também das minhas sugestões, de outras pessoas, de outros profissionais, mas é um equipamento que vai trazer conceitos de esporte, né, oportunidade de lazer, entretenimento, dia a dia da cidade, grandes shows, grandes eventos. A área de show lá vai ser um espetáculo, né? Vai ter estacionamento lá para 15 mil pessoas, um novo centro de eventos para trazer grandes eventos para Cuiabá. Isso movimenta a economia, movimenta o emprego, movimenta Uber, taxista. Eu ia falar disso, eu ia falar o que o movimento, o entorno, né? Até o que está sendo construído para se chegar até o parque lá no entorno. Já iluminamos ali até a Estrada do Manso, ficou bacana ali, já fizemos aquela via ali para não ter problema no trânsito, né? Um acesso por cima. Não tem lugar nenhum do Brasil que você tenha uma área para eventos com 15 mil vagas de estacionamento. E um detalhe, né? Pertinho da cidade. Dá 8 quilômetros ali, ó, na saída, fácil. Com o rodoanel que nós estamos construindo, quem tá lá do pé da 90 vai vir pelo rodoanel, o povo cai lá, vai dar 15 minutinhos. Quem tá em Várzea Grande, não Várzea Grande vai vir pelo rodoanel também, 15 minutinhos, os caras, chega lá, ó. Vai dar 15 minutos, então vai ficar muito bem localizado. Um sábado à tarde, um domingo de manhã, qualquer dia à noite, você vai lá caminhar, tem quase 2 quilômetros, né, da caminhada perto de um lago. Aí tem muita coisa bacana. Eu fico muito feliz, né, de estar fazendo esse projeto. É para mim uma paixão pessoal, é para mim uma satisfação pessoal, né, um dia aquilo ficar pronto. Tá dando um trabalho, você nem imagina, Anderson, mas faço com amor, entendeu? Sim, dá trabalho. É igual criar filho. Pensa um trem que dá trabalho. Nasce ali, faz mas é chora, prazeroso, né? Mas é prazeroso. É prazeroso. É prazeroso. É muito prazeroso. Prazeroso, por exemplo, hoje a única minha preocupação é que os gestores que vêm na sequência às vezes acabam não preservando, né? É o caso do Parque das Águas. Agora, você passa no Parque das Águas hoje, a economia que ele movimenta todo dia no entorno dele é o cara que aluga a bicicleta, é o cara que bota o espetinho, é o cara que aluga o carrinho. É algo assim fora do normal, ou seja, não é só uma área de lazer, mas é uma área que movimenta a economia informal e às vezes de muitas pessoas que tiram o sustento dali, né? Só que depois as pessoas vão ver, a gente fala assim, as pessoas não têm a menor noção, né, daquilo que está acontecendo lá, e é claro, não tem como ter também, mas em breve já vai começar, talvez até o final desse próximo ano, o ano que vem, a gente começa a abrir algumas estações para as pessoas entenderem mais ou menos. Uma previsão de ficar pronto lá por final de 2025, se Deus quiser, né? Se não tudo, mas pelo menos com os principais equipamentos. Quero ver, a gente inaugura lá no Natal de 25. Olha só. Vamos fazer lá um belíssimo Natal. Vocês vão ver lá que bacana que vai ser. Vai dar orgulho aí para todos nós cuiabanos e mato-grossenses. Governador, o papo tá bom, eu por mim eu fico aqui. Ele gosta de falar, eu também gosto de falar, né? Eu gosto de pizza, ele gosta de pizza, a gente vai ficando muito mais tempo aqui. Nessa estreia do programa com o governador do estado, eu acho que a gente pode conhecer um pouco do cidadão Mauro Mendes, do homem, do ser humano, do chefe de família Mauro Mendes. E a gente conversou de assuntos, eu considero até pesado, mas de uma forma diferente, né? Porque hoje em dia não adianta mais a gente querer enfiar. Eu falo assim, vai querer enfiar igual a bala. Eu já fui assim, né? A gente vai aprendendo, né? Eu já fui aquele jornalista de querer execrar, de querer perguntar, de querer botar na parede. Aí eu aprendi. Trazer o pinga-fogo. O pinga-fogo, né? Aí fala o que ele vai responder, o que ele não vai responder, né? Qual que é a resposta que ele tem? Não, hoje em dia eu falo, não, gente, isso precisa acabar no Brasil. Em todas as áreas. Precisa qualificar as relações, né? Não só o jornalismo, mas tudo. Acho que precisa de evoluir. Precisa evoluir. E a conversa é onde a gente evolui. Falamos de problemas pesados, eu acho que você que está assistindo a gente nem percebeu.
né? Ele já falou aqui, coisa que ele não falou ainda, eu não vi em meio de comunicação nenhum. A preferência de candidato dele à prefeitura de Cuiabá. Ele falou, talvez você não tenha percebido, mas eu percebi, e ele não falou isso em lugar nenhum até hoje, só aqui, né? Mas por quê? Olha só por quê. Porque ele está respeitando um compromisso que ele firmou com um amigo, com um companheiro de trabalho, com um político, e é isso que é louvável, e a gente não tem visto mais isso em política hoje, né? É difícil, né? Os políticos são muito da conveniência pessoal, né? Cara, a gente tem que ter princípio, tem que ter valores, tem que ter palavra, tem que ter lealdade, né? Tem que ter gratidão. Isso é importante na vida, né? São alguns valores que eu procuro tê-los e preservá-los e praticá-los, né? Não adianta tê-los também, né? E só usar... dizer que tem. Dizer que tem, ou tê-los e não praticá-los, ou usar só quando conveniente for. Então, eu procuro ter isso no dia a dia, tal. Isso você pode até mudar de opinião, mas tem que ter algum fundamento. Você pode, né? A vida lhe impõe algumas circunstâncias que pode exigir algum nível de mudança. Mas isso dentro de uma lógica que a maioria das pessoas são capazes de compreender. Isso é amadurecimento, né? Quando a gente muda de opinião, eu falo que a gente, quando tá maduro, a gente muda de opinião. Fala, pô, isso aqui tá errado, fiz errado, podia ter feito melhor, não devia ter feito desse jeito. Isso é amadurecimento, não é você se sentir menor ou se sentir menosprezado por isso. Isso é amadurecimento. Governador, eu quero agradecer a sua presença aqui, quero deixar o espaço para você falar o que você quiser agora. Fala o que você quiser agora aí. Falar o que eu quiser agora é falar assim, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo privilégio aí de te ajudar estar contigo aqui nessa partida, desejar muito sucesso aí no Pod Anderson. E você que é um jornalista que tem trabalhado no setor há muitos anos e que tem muita credibilidade, desejar que tenha sucesso nessa atividade aqui e em tantas outras que você já fez, está fazendo e vai continuar fazendo. Obrigado, e eu vou lá continuar como governador, cuidando aí do nosso Mato Grosso, honrando meu compromisso que eu assumi, né, de ser governador por mais 4 anos. Vou terminar com 63 anos aí, acho que não é tão novo, tem muita lenha para queimar, mais uns 20 anos, 25 anos aí trabalhando, se Deus quiser, né, e fazendo muita coisa que eu gostaria de fazer, que eu não fiz. Falei de estudar inglês, mas eu ainda quero ainda viajar a alguns lugares do mundo que eu não fui. Pô, eu vi uns vídeos seus lá quando você foi na neve lá, passear, igual criança, rapaz, né? Só faltou jogar bola, jogou? Joguei. Ficava filmando tudo, né? Mas eu fui lá visitar, minha filha estava namorando um menino lá e lá tinha muita neve, né? Na Noruega. E nós fomos lá bem ao norte da Noruega, ver o tal da Aurora Boreal. Olha só. Né? Visitar a Aurora Boreal. E um dia andando na neve lá, ele levei uns tombos e tal. Mas é muito gostoso, é muito diferente, né? Então, assim, é prazeroso. Eu ainda quero fazer muita coisa na vida e honrar os compromissos que eu assumi. Por enquanto, meu objetivo é fazer um bom trabalho como governador, entregar um estado melhor, melhorar a vida das pessoas. Nós temos aí hospitais importantes para inaugurar, né? O projeto que a gente tem na educação de Mato Grosso. Pode escrever aí, Anderson, nós vamos colocar essa educação de Mato Grosso num lugar muito melhor, um lugar que ela nunca esteve na sua história. Né? Tem muita coisa boa acontecendo e por acontecer em Mato Grosso. Você vê o nosso programa de infraestrutura. Vamos fechar esse ano, cara, com 3.500 quilômetros de rodovia asfaltada. É um recorde absoluto. Você pegou sem nada, né, cara? Entendeu? Pegamos ali, o estado quebrado, o salário atrasado. Você vê como que trabalho, seriedade, um pouco de cabeça, né, faz as coisas acontecer. Equipe, trabalho em equipe. Quer dizer, são alguns elementos que nós praticamos ali, que graças a Deus ajuda, muita gente ajudou também. Então isso tem trazido aí bons resultados para o estado de Mato Grosso. Seu primeiro mandato, você me deu uma entrevista, eu fazia o Bom Dia Mato Grosso. Eu falei, governador, o servidor público tá irado com você. Na época eu nem te chamava de você, chamava de senhor, que tinha um negócio assim, meio, né, enfim. Aí você falou assim, vai ficar mais, não sei se você se lembra. Eu falei, vai, porque eu vou arrumar essa casa. E ferida não se cura sem dor. Não sei se você lembra disso. E o povo ficou irado, o povo ficou bravo. Hoje, ninguém lembra mais, precisou passar por aquele momento, né? Mas dessas pessoas assim, no começo eu até lembro bem, as pessoas falavam assim, porque no começo todo mundo estava bravinho comigo, né? Porque fazer as coisas certas, normalmente, as pessoas não gostam.
As pessoas gostam mais do bonzinho, daquele que não faz nada, do né? Aquela conversinha fiada ali e tal, não mexe comigo, não mexe comigo, não mexe comigo. No final, mexe com todo mundo. Mas, gente, o Estado está quase quebrando. Salário atrasado. Vocês ainda querem aumento? Vocês estão doidos? Aí os empresários, não queria pagar mais imposto. Eu falei, não, todo mundo vai ter que dar sua parcela de contribuição. O produtor rural vai ter que pagar mais imposto, o servidor público vai ter que dar uma contribuição, comércio. Eu cortei incentivo fiscal da indústria, cortei despesas dentro do governo, reduzi secretaria. Fiz o óbvio, que é fazer um corte de despesa e trabalhar para melhorar a receita. E deu certo, graças a Deus. No começo, como tinha tanta gente brava, enfrentei greve, né? E as pessoas até falavam assim, esse Mauro Mendes vai se eleger nem mais para síndico de prédio. Eu falei, não tô nem aí, eu já fui síndico de prédio, não quero ser mais. Não tem preocupação nenhuma em voltar a ser síndico de prédio, né? Não moro em prédio mais. Então, eu fiz o trabalho que precisava ser feito, graças a Deus deu certo, e eu tinha muita convicção que daria certo, e deu. E hoje o Estado está muito bem, é o Estado brasileiro que mais faz investimento. Tem nenhum Estado que está com ciclo de investimento perene e forte como Mato Grosso está vivenciando esses últimos 3 anos. O ano que vem vamos para um 4º ano seguido nesse mesmo ritmo. Então tem sido, né, um momento muito bom para o Estado, a infraestrutura melhorando muito. Então isso cria um ânimos, né, na população, no setor empresarial. Você vai lá numa região, vou dar um exemplo aqui, ó, de São José do Rio Claro para Nova Maringá. Vamos lá, quase 100 quilômetros. Nova Maringá estava lá, cidadezinha plantando 100 mil hectares, uma dificuldade danada, porque é poeira, lama, toleiro, fizemos asfalto. Já está passando para 300 mil hectares de plantio. É só um exemplo, tem dezenas. Vai lá, Ponte do Rio das Mortes, lá no Araguaia. Então, tudo isso, né, que o governo faz, que investe em todas essas áreas, isso cria uma expectativa mais positiva do setor empresarial, que anima de novo. Olha essa BR-163. Ai, quantos anos está esse lenga-lenga aí, que vai fazer, que não vai fazer, que vai vender, que não vai vender. Era para duplicar, não duplicou. Era tanto nego conversando fiado, eu ficava vendo aquilo, meu Deus do céu. Um dia partimos para cima daquele negócio, quieto. Ninguém sabia nada. Fiquei 6 meses negociando aquele assunto, não saiu uma linha na imprensa. Um dia que eu conversei lá com o presidente do TCU, Bruno Dantas, presidente não, ele era o relator, hoje ele é presidente, mas ele é o relator da área de infraestrutura. Fui lá para falar com ele. Aí quando eu sentei na frente dele, igual eu estou aqui na tua assim, ele falou assim, governador, eu estou impressionado com uma coisa. Eu falei, diga, ministro. Rapaz, eu mandei minha assessoria dar uma olhada na imprensa nacional, na imprensa lá do Mato Grosso, como é que estava rodando essa conversa de vocês assumir essa concessão. Nós não achamos uma linha desse assunto. Como é que o senhor consegue fazer um negócio desse? Ele falou, estou impressionado com isso. Eu falei, sabe por que eu fiz isso, ministro? Para deixar o senhor impressionado. Aí ele riu, igual você. Ele riu, falou, não, mas olha... Eu falei, não, ministro, é porque é uma operação bastante delicada, uma operação complexa, diferente, difícil. Eu falei, realmente nunca vi isso no Brasil. Um setor, um ente público assumir uma concessão privada. E tá andando, né? E tá andando, tá obra, o pau tá atorando. E eu não ia brincar em serviço. Acho que eu ia pegar um pepino, que não era meu. Era do governo federal. Aliás, você virou especialista nisso, né? Um monte aí já. A gente já encerrou o programa umas 10 vezes aqui, mas aqui a gente começa a conversar, a bucha da saúde mesmo aí, que a justiça jogou na sua mão, tá aí pra você. Aí, ó, tem médico nos pós-saúde, regularizando remédio, né? Estamos melhorando a infraestrutura da saúde, né? Não dá pra fazer isso da noite pro dia, não existe solução mágica. Do jeito que tava, principalmente Mas, ainda. Deus me livre, você pega uma bagunça de um ambiente hostil, de intervenção, um servidor boicotando, vereador boicotando, Nenel boicotando, e mesmo assim tá aí, ó, só não enxerga quem é cego ou quem é imbecil, né? Tá muito melhor. Tem algum probleminha? Vai ter sempre um probleminha em qualquer lugar do Brasil, mas é muito melhor do que era aí, né? Até março, quando o Nenel tocou esse negócio. Então é isso, né? A gente trabalha e trabalho, seriedade e honestidade sempre dá resultado. Pra ir embora mesmo. Pra ir embora mesmo. Eu já despedi. Se a justiça falar pra você assim, Mauro, vou ter que prorrogar a intervenção. Você é louco de aceitar de novo? Eu sei que é obrigação, né? Se a justiça mandar, você tem que aceitar. Mas... Eu já falei publicamente a minha opinião. Olha, gente,
eu estou cumprindo um papel que foi determinado pela Justiça, a pedido do Ministério Público, né, de nomear o interventor. Como eu nomeei, obviamente eu passo a ter responsabilidade, né, e cumpri essa parte, fui atrás, estou lá olhando, estamos mexendo, faço reunião quase que toda semana com o Hugo ou com a Daniele, né, que é o interventor aí, co-interventor, né, passo orientação, cobro deles as coisas, brigo com eles, né, de vez em quando aperto, puxo a orelha, dá trabalho. Mas não é esse o problema, eu acho assim, né, a intervenção era para cumprir um conjunto de obrigações, nós já cumprimos. Era para nomear médico, era para regularizar o fornecimento de remédio, regularizamos. A fila da saúde, a fila da saúde diminuiu lá para baixo, né, de cirurgias. Tem cirurgia que nós já zeramos. Então, cumprimos o papel. Então, tem que devolver, ué. Né? Agora, o que o Nenel vai fazer? Fiscalize o Nenel, fiscalize o prefeito. Né? Não tem que ficar submetendo a um instrumento que é anômalo, que é atípico. Foi exercido, eu acho que corretamente, porque estava um caos. E agora dá para ele, fiscaliza. Se ele fizer outra confusão lá, se tiver novos desvios, que prenda, que, sei lá, faça o que, né, a lei possa fazer, o que o Ministério possa fazer, que o próprio Tribunal de Justiça tem um dever e possa fazer. Muito bem, gente. Essa foi então a estreia do Pod Andersen, aqui na Full Time, que está produzindo o nosso Pod Andersen. Tivemos aqui o parceiro hoje, o Tolentino, com o marido na cozinha, essa pizza maravilhosa, e a gente não podia estrear de forma diferente, trazendo aqui a maior autoridade política desse estado, que é o governador Mauro Mendes. Mais uma vez eu agradeço ao governador, agradeço ao pessoal da produção dele aqui, da assessoria, Laís, que me atendeu com uma gentileza fora do normal. Muito obrigado por essa atenção, por esse carinho, muito obrigado pela moral, né? Você viu que isso aqui eu vou... Isso aqui você vai me desculpar, mas isso aqui eu vou pegar no pé da concorrência. O governador falou, não sou acostumado a ficar dando entrevista por aí, mas aqui pra gente... É verdade, olha que só. moral, né? Que moral. Entrevista eu dei ao vivo esse ano aqui, Cuiabá. Poucas realmente. Né? Não é que eu não gosto, não, é porque eu viajo, eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Eu fui, acho que... Pra mim, na rádio foram 2 e agora no Pod Andersen. Eu tô com moral. 2 vezes esse ano. Foi 2? Foi uma vez. Uma vez? Foi uma vez. É um ano passado, né? É uma vez no ano passado, é verdade. É que esse ano passou tão depressa que a gente... Não fui na sua rádio esse ano. Foi esse ano ou foi? Me convidou, pô? Não, quando a gente comeu chipa lá depois do fim do programa. Foi esse ano ou foi ano passado? Rapaz, já passou um O ano ano. tá voando, cara. A gente tá com a dimensão do tempo. Essa molecada aí tem a mente fresca, eu já nem lembrava mais. Mas sei, né? Poucas entrevistas ao vivo esse ano, nas rádios e tal. Não é porque eu não queira, não. É por causa da correria mesmo, do dia a dia, tal, compromisso. Né? Eu não sou um cara que gostava de ficar muito converseiro, não. Né? Trabalhar e dar resultado. Governador, vamos, ó. Pod Andersen, a sua casa aqui, sempre será muito bem-vindo aqui. Quero te agradecer, sucesso e para de pegar bucha, pô. Vou parar, tô parando. Deus me livre. Ó, agora o cafezinho. Aí, ó, o cafezinho. Eu acho que a esposa ela vai sair daqui mais amiga minha do que você. Falar, pai, ele tá fazendo meu marido dar uma descansada, que ele não descansa, coisa e tal. Mas vamos tomar um cafezinho aqui, então, para ir embora. Gente, ó, muito obrigado pela Obrigado, um abraço. Vamos despedir de pela vez. audiência. Ó, agora vamos despedir. Vai, toca aqui. Um abraço. Aqui, ó. Olha lá. Muito obrigado pela audiência. Ah, você quer outra foto? Ah, vou ligar para o lado. Coisa de mulher essa aí. Olha lá, olha lá, ó. Pronto. Gente, obrigado, um abraço, Deus abençoe. E logo, logo a gente anuncia qual será o nosso próximo entrevistado no Pod Andersen. Beijo no seu coração, Deus te abençoe.